Mas, Roseli, nós temos mais uma pergunta de Brasília, da Priscila Barreto, agora ao Dr. Cisneros. No plenário do STF, há um crucifixo na parede acima do presidente. Se nós temos um Estado laico, isso não é uma incongruência na maior instância jurídica do país? Esse tema da presença de símbolos religiosos em ambientes públicos é algo que de fato já desperta durante já algum tempo algum tipo de discussão. A cruz, né, sendo um símbolo cristão, né, ela faz alusão a uma série de tendências, uma série de organizações cristãs de uma maneira geral. Acredito que isso apenas é um emblema, é um símbolo que demonstra toda uma carga cultural, sociológica, religiosa da sociedade brasileira e cuja existência é aceita pela sociedade de uma maneira geral. Aliás, o crucifixo não está presente apenas na sala do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele encontra-se em diversos outros recintos de diversas outras instituições de todos os poderes da República. Eu só gostaria de fazer muito rapidamente uma observação acerca do texto do decreto 119A, que ele de fato é de 1889, mas apenas entrou em vigor em 1890, o nosso colega reverendo, ele pensou 2 ou 3 artigos que à época falavam em pagamento de congro para padres pelo próprio Estado. A questão é que não é um problema de mera leitura, é um problema de hermenêutica jurídica, de interpretação de normas e de recepção de normas. Eu pergunto, o senhor conhece alguma prefeitura, algum estado, ou até mesmo sabe dizer se a União paga os salários, entre aspas, porque não são salários exatamente dos padres? Evidentemente que não paga, o que demonstra que há uma recepção de uma norma feita no final do século retrasado e que hoje, obviamente, merece uma outra e mais lúcida leitura. Bom, nós temos aqui uma pergunta ao reverendo, com certeza ele vai querer responder ao doutor, mas é da Roberta Paranhos, de Caruaru. O que o senhor acha da invasão das igrejas evangélicas nas programações de rádio e TV de nosso país? Não estão banalizando a palavra de Deus? Reverendo, só um parênteses muito rápido para informar ao doutor Cisneros que na Espanha, que tem uma tradição católica muito mais antiga até de Portugal, está sendo questionado pela justiça a exibição de símbolos religiosos nas escolas públicas, porque isso contraria a nova Constituição espanhola, depois da Constituição franquista. Portanto, essa questão está sendo discutida no mundo inteiro e é importante que a gente esteja junto, acompanhando essas transformações que são extraordinárias. Mas, por favor. Bom, gostaria de dizer ao doutor Cisneiro, primeiro, que o crucifixo, na verdade, não é um símbolo comum às religiões cristãs. Todo o segmento protestante, reformado, evangélico, no Brasil e no mundo, adotam sim a cruz, mas a cruz vazia, porque o Cristo não foi deixado na cruz, ele foi retirado da cruz, sepultado. Também não encontramos o sepulcro está vazio, ele ressuscitou e está vivo. Então a cruz é um ponto de convergência, é o maior símbolo, o maior logo que qualquer marketing pode criar. Então, mesmo assim, nós deveríamos respeitar. Porque para um muçulmano não seria a cruz, para o judeu seria a estrela de Davi. Então é preciso, se temos um Estado leigo, respeitá-lo. Se é verdade que o decreto é do final de 1989, ele entrou em vigência dia 7 de janeiro. Portanto, dar uma impressão que a gente está num lapso de tempo muito grande, sinceramente, é preciso examinar. Eu quero lembrar a pergunta eu falarei a pergunta da Roberta. Eu gostaria de lembrar também que há, inclusive, santos que recebem soldos altos do governo federal, além do responsável pelas capelanias que tem e do núncio apostólico e dos privilégios todos. Ele sabe disso e o telespectador também sabe. Minha querida Roberta,
A presença da igreja na mídia, ela não é diferente da presença da missa em seu lar, não é diferente das cerimônias religiosas que aparecem invadindo os nossos lares. A presença da pregação do Evangelho da Graça, se alguns exageram, se alguns fazem de um jeito ou do outro, o importante é que estão pagando o preço para estarem na mídia, em primeiro lugar, e se tem, porventura, um canal de televisão, também a manutenção no ar é caríssima. Há um preço muito alto para isso. E não se trata de uma invasão, porque a liberdade hoje é exatamente você mudar de canal. E o que nós notamos hoje é que cresce a audiência dos programas realmente cristãos, evangélicos, que tragam uma mensagem de paz, de esperança para um povo tão sofrido e numa época de tanta crise. Eu vejo com simpatia essa presença evangélica cristã na mídia. Reverendo, agora eu queria contestá-lo pelo seguinte: nós já tratamos disso inúmeras, dezenas de vezes aqui nesse programa, nós temos mais de 10 anos de vida, as concessões de rádio e televisão, de radiodifusão, a congressistas, é uma das grandes irregularidades desse país. Né? E grande parte dessas concessões são para congressistas de confissões evangélicas. E isso cria uma bola de neve, quer dizer, na medida em que o governo faz essa concessão, eles ganham força, eles elegem bancadas cada vez maiores de evangélicos e se cria de novo um privilégio já do outro lado. É essa observação que nós fizemos inicialmente, é que nós temos que criar um Estado secular para acabar com os privilégios de um lado e de outro. Bom, Diniz, naturalmente você é o nosso apresentador aqui. Eu quero dizer que ser seu convidado é um privilégio. Aliás, trouxe-lhe uma Bíblia de presente. Sou um grande leitor. Um resgate histórico muito bonito aqui sobre a presença dos huguenotes. Mas eu diria com toda a sinceridade, não sou contrário à presença, mas sou contrário ao excesso. Possivelmente a sua reação esteja em cima do excesso. E a presença de determinado canal de televisão que vai ganhando força e criando uma rede de rádios em todo o país, vai criando um contraponto a um monopólio também da comunicação, que é um desastre, porque todo cidadão tem o direito de ser corretamente informado. Isso é o direito do cidadão. E a imprensa e a mídia cumprem o dever de informar corretamente com a verdade. É por isso que o Observatório da Imprensa, Diniz, merece o nosso aplauso de pé. Porque nós não podemos permitir silêncio sobre uma matéria da gravidade desse acordo. Eu quero cumprimentá-lo ao tempo em que nós estamos, não em rota de colisão de jeito nenhum, mas apenas um posicionamento um pouquinho diferente. Eu concordo com você no excesso, mas sou favorável à presença na mídia. Roseli, só uma perguntinha sobre justamente essa necessidade do Estado brasileiro ser secular, justamente para evitar privilégios para cá, privilégios, esse gerenciamento de privilégios que acaba sendo contrário à neutralidade, é uma neutralidade ao revés, não é? Eu acho que justamente o grande ponto, né, da vantagem do Estado laico, alguns autores, alguns analistas, inclusive um analista católico chamado Guy Koch, né, que coloca bem isso, a laicidade como base da democracia, porque não existe democracia se as pessoas não estiverem todas igualadas. E se existir uma identidade... Isonomia, seria uma isonomia da cidadania, ou seja, se existir uma identidade de fundação que seja outra, que não a cidadania, com que a pessoa se inscreva na ordem jurídica de uma forma diferenciada, isso já impossibilitou a plena democracia, no sentido, digamos, maior da democracia. E há um outro ponto que é muito importante dizer também, que é o fato das minorias religiosas. Elas têm, inclusive, a declaração da ONU sobre as minorias religiosas, né, importantíssimas, minorias étnicas, linguísticas, etc., que fala que essas minorias são a face visível do pluralismo, que é a base da democracia. E o Estado não pode ser nem ausente nem omisso,
porque eles podem se encolher de alguma maneira, né, essas minorias, e não participarem do campo público. E a sua participação é uma possibilidade justamente de enriquecimento da democracia. Ora, se um determinado grupo acabar sendo privilegiado por uma coisa ou por outra, essas minorias que estão sem um poder do ponto de vista público, elas tendem a se encolher com medo. Ou seja, está sendo danoso em vários sentidos e totalmente inaceitável.